hoje no livro de Obadias. Eu sei que o livro de Obadias fica escondido entre os pequenos profetas, mas para facilitar para você, ele fica logo depois do livro de Amós. O pessoal hoje está engraçado, não está? É isso mesmo. Então, vamos lá. Entre Amós e Jonas, para facilitar mais ainda. Profeta Obadias. Convido você para acompanhar a leitura, então. Pode baixar um pouquinho só o retorno, por gentileza. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te vis pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, e os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão. De contínuo, todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão um monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sarafade, possuirão as cidades do sul. Salvadores aonde subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor.
Eu quero tratar com os meus irmãos nesta noite sobre o tema os erros de uma família e a ruína de um povo. Os erros de uma família e a ruína de um povo. Bom, é sabido de todos vocês que o livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Dos 39 livros do Antigo Testamento, este é o menor de todos. Ele é um dos profetas menores e o menor dos menores. É curioso que Obadias e Naum não são citados nenhuma vez no Novo Testamento. E esses dois livros retratam a derrota definitiva de dois inimigos do povo de Deus, Edom e Nínive, capital da Síria. O livro de Obadias é um alerta soleníssimo para as famílias, para a igreja e para as nações. Mostra para nós que o erro hoje de uma família, se não tratado convenientemente, pode se espalhar, pode reverberar. E isso pode atingir futuras gerações e atingir nações. O ponto aqui, meus amados irmãos, começa com uma família. Família de Isaac, família de Rebeca. Esse casal, que teve um casamento belíssimo, em amor. Este homem que vem de uma família muito importante na história, ele é filho de Abraão, herdeiro único de uma grande fortuna e de uma grande herança espiritual. Casa-se com Rebeca, ela é estéril. Ele orou 20 anos, para o ventre dela ser curado. Depois de 20 anos de oração, Deus faz um milagre. Nascem Esaú e Jacó. 2 filhos, 2 nações dentro do ventre, irmãos gêmeos, nações que nasceram do mesmo ventre. Jacó é o pai dos judaítas, Esaú é o pai dos edomitas. E por inabilidade deste casal, Isaac e Rebeca, que em vez de construírem amizade entre os irmãos, construir pontes de amizade dos seus filhos, resolveram um ter opção por um, outro ter opção por outro. Isaac amava mais Esaú, Rebeca amava mais Jacó. E em vez dos filhos crescerem unidos, tornaram-se competidores, inimigos, rivais. E essa rivalidade avançou para dentro da história. E o que nós lemos hoje aconteceu 1500 anos depois. Esse ódio ainda está permanecendo. E o que está acontecendo? Os filhos de Jacó, o povo de Jerusalém, está sendo saqueado, invadido, massacrado pelos caldeus. E os irmãos de Jacó, os edomitas, estão celebrando, estão batendo palmas, estão junto com os inimigos, estão celebrando no dia da angústia do povo de Jacó. E mais, estão entrando dentro da cidade, saqueando os bens dos seus irmãos. Estão nas encruzilhadas, os que tentavam escapar, eles matavam, os que não conseguiam matar, e entregavam para os caldeus para que eles fossem mortos. E então Deus está aqui trazendo juízo sobre Edom. Porque lá, 1500 anos, um pai e uma mãe não tiveram sabedoria para criar os seus filhos como amigos. E eu, à guisa de introdução, quero destacar 3 pontos. Primeiro, nunca subestime os pequenos problemas. Eles podem se tornar um grande mal. Preste atenção nisso. Esses 2 povos, Israel e Edom, nasceram de um mesmo ventre.
Foram filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Beberam o mesmo leite materno. Foram criados na mesma casa, sob as mesmas instruções. Mas o ódio de um pelo outro foi tal que ao longo dos anos, esses dois países viveram inimizados. E agora, um deles, os edomitas, massacram o seu irmão, quando o seu irmão está vivendo o dia mais triste da sua desventura. E o resultado é o juízo peremptório de Deus vindo sobre os edomitas. Olha o verso 10 comigo. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. Primeiro ponto, então, não subestime os pequenos problemas, porque eles podem se tornar um grande mal amanhã. Segundo ponto da introdução é que uma grande bênção pode se transformar numa grande tragédia quando deixamos as nossas vaidades pessoais nos dominarem. A família de Isaac e Rebeca era para ser uma grande bênção. Isaac orou 20 anos para os meninos nascerem e eles nasceram. Podia ser uma grande bênção para o mundo, mas por uma questão de vaidade, eles não souberam criar os filhos. Isaac gostava mais do Esaú, Rebeca gostava mais do Jacó, por pura vaidade pessoal. Sem qualquer orientação divina nessas preferências e predileções. E aquele casamento foi se desgastando, o casal não conversava mais, Rebeca escutava o Isaac atrás da porta, o diálogo acabou naquele lar, a inimizade se espalhou entre os descendentes, e agora nós estamos colhendo esta amarga safra da inimizade que foi plantado dentro da casa de alguém que devia servir a Deus com integridade. Terceiro ponto da minha introdução. Não tente mudar os desígnios de Deus, nem manipular a Deus. O que aconteceu? O Isaac, sabendo que Deus havia dito que o mais velho serviria o mais moço e que o projeto da redenção passaria por Jacó, ele tentou manipular e mudar isso. Chamando Jacó, Esaú particularmente, vem cá meu filho, faça uma refeição para mim, porque eu vou abençoar você. E ele sabia que abençoar você seria transferir a bênção que Deus disse que era para Jacó, para Esaú. Ele tentou mudar os planos de Deus. Com Deus você não tem quebra de braço e vencer não. Ninguém luta contra Deus e prevalece. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Por outro lado, diz a Bíblia que Rebeca tenta manipular a situação, dando uma mãozinha para Deus, como se Deus precisasse de uma mãozinha nossa para cumprir seus planos. Diz, vem cá meu filho, o seu pai vai abençoar o Esaú, então nós vamos fazer o seguinte, eu sei que Deus prometeu, mas eu preciso fazer, eu preciso agir, agora é comigo, agora é do meu jeito, agora é do meu modo, você vai fingir que você é Esaú, e você vai lá e roubar astuciosamente a bênção que o seu pai vai dar para o seu irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir os seus planos, não. Ele é soberano. Não queremos e não podemos manipular os planos de Deus do nosso jeito, do nosso modo. Pois bem, dito isso, é preciso então dizer que nós não podemos interpretar o livro de Obadias sem entender o que de fato aconteceu na casa de Isaac e de Rebeca. Eu queria aí brevemente recordar a vocês. Primeiramente, diz Gênesis 25, 22, que há uma luta na barriga da Rebeca, no ventre da Rebeca. Os meninos lutavam dentro do ventre dela, num prenúncio até de que duas nações brigavam dentro do ventre dela. Aí depois vem em segundo lugar o erro dos pais. Porque eles poderiam ter revertido isso. Notinha de rodapé. Notinha de rodapé. Quem tem mais de um filho aqui? Os casais que têm mais de um filho, levanta a mão. Obrigado. Vocês sabem disso. Os nossos filhos não são naturalmente unidos. Não são. Sobretudo quando tem dinheiro envolvido. Dinheiro não tem liga.
Dinheiro não tem amálgama. Dinheiro divide. Quando você vê uma família com os filhos unidos, pode saber de uma coisa: tem um pai e tem uma mãe por trás costurando esta amizade. Cuide para que seus filhos sejam amigos, sejam unidos. Isaac e Rebeca não fizeram isso. Terceiro, para entender, um jantar caríssimo. Esse é o jantar mais caro da história. O Esaú o Jacó comprou do seu irmão Esaú o direito de primogenitura com um prato de lentilhas, com a sopa. Foi o cardápio mais caro da história. Mostrando que ele era profano. Mostrando que ele não dava valor às coisas espirituais. Mostrando que as coisas materiais é que dominavam a mente e o coração dele. Agora preste atenção, esses povos todos ao redor de Israel tinham deuses. Os amonitas tinham, os moabitas tinham, os filisteus tinham, todos os povos tinham. Mas você não vai encontrar na Bíblia os deuses dos edomitas. Eles não tinham outros deuses. Sabe qual era o deus deles? A matéria, as coisas. Eles eram materialistas. Eles amavam as coisas, eles matavam pelas coisas, eles roubavam pelas coisas. Eles eram totalmente materialistas. E é exatamente o que está acontecendo aqui, na calamidade do seu irmão. Eles estão lá saqueando, roubando, tomando, espoliando. Quarta coisa para entender, é uma mentira muito astuciosa, a mentira que o Jacó contou para o pai, pela orientação da mãe. Agora, eu já disse isso aqui para a igreja, mas tem visitantes e tem gente nos acompanhando. Quando a gente pensa nessa história da Rebeca chamar o Jacó: vem cá, meu filho, você vai lá, pega 2 cabritos, vou fazer uma refeição para o seu pai, eu sou casado com ele há tantos anos e eu sei o gosto dele. Então fazer o seguinte, você vai se fingir de Esaú. Eu vou botar em você as roupas de Esaú. Vou pegar a pele do cabrito e botar no seu braço. O seu pai, se apalpar você, se cheirar você, vai saber que você é Esaú. A gente pensa que o Jacó era um adolescente. Sabe quantos anos tinha o Jacó? Nesse tempo? Da grande mentira? 77 anos. 77 anos. Manipulado pela mãe. Bom, mas tem outra coisa aí para você entender. O ódio violento. Gênesis 27, 41. A Bíblia diz que Esaú tomou a decisão de matar o seu irmão. E a pessoa, quando meu pai morrer, a pessoa que o pai dele ia morrer logo. Eu vou matá-lo. A Rebeca chama o Jacó, sai de casa agora, meu filho, vai lá para casa do meu irmão. Daqui a pouquinho eu mando chamar você. Sabe quanto ele ficou lá na casa do irmão dela? 20 anos. Sabe o que aconteceu? Quando Jacó voltou, a sua mãe já estava morta. Sabe qual foi a grande preocupação do Jacó ao voltar para casa e encontrar seu irmão? E ele ficou sabendo que o seu irmão estava vindo ao encontro dele com 400 homens armados. E ele fica apavorado. Quis a providência de Deus que os dois se reconciliassem, mas nunca conviveram, nunca viveram juntos. E os seus descendentes nunca se deram um com o outro. Sabe por quê? Porque aquela hostilidade nunca mais cessou. E eu preciso que você compreenda isso para você entender melhor o texto que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Quando você vai lá para Êxodo, eles estavam saindo do Egito, Moisés pediu aos descendentes de Esaú, os edomitas: permita-nos passar pela sua terra. Nós não vamos pegar água, nós não vamos comer nada, não vamos tirar nada, só nos deixe passar. Sabe qual a resposta dos edomitas? Não! Não permitimos. Se nós bebermos da água do poço, nós pagaremos, deixa-nos passar. Não! Não permitiram. Inimizade. Sabe quanto tempo tem isso? De Jacó esse período aí? 400 anos. 4 séculos não conseguiu apagar a mágoa, o ódio entre os descendentes desses 2 irmãos. Mas depois, em segundo lugar, lá em Números 20, 18, tem algo interessantíssimo aí. Está escrito o seguinte:
Porém Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia eu de espada ao teu encontro. Agora não é só não deixar não, se você tentar passar, eu vou atrás de você com a espada, eu vou matar você. Terceiro lugar, é preciso, só no livro que está do lado aí, Amós, capítulo 1, versículos 11 e 12, preste atenção no que Amós vai dizer. Amós, capítulo 1, verso 11 e 12. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Sabe aquele camarada que tem ódio, e a ira não passa, ele está odiado hoje, está odiado amanhã, está odiado mês que vem, está odiado na próxima vida, está odiado na próxima geração, nunca cessou de odiar. Um problema que começou lá atrás, na casa de um homem e de uma mulher crente. Mas tem mais. Se você perceber, terceiro conflito, está lá em Malaquias, e é preciso entender isso para você compreender o texto de Obadias. Malaquias capítulo 1, versículos 2 a 5, está escrito o seguinte, olha o juízo de Deus. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Já que o seu ódio não cessa, diz Deus, então a minha ira contra você também não vai cessar. Pois bem, mas vamos para o final. Quando você vai lá para o Novo Testamento, o Império Romano domina o mundo. 63 a.C., Pompeu conquista Israel, agrega o Império Romano. E Pompeu nomeia quem como rei? Herodes o Grande. Quem é Herodes o Grande? Membro da família Edomeia. Quem são os edomeus? Descendentes de Esaú. A postura de Herodes em relação aos judeus? De ódio. Manda matar as crianças de Belém. Herodes o Grande. Herodes Antipas, o segundo Herodes, manda matar João Batista. Herodes Agripa I manda matar o apóstolo Tiago. Herodes Agripa II zombou de Paulo. Por pouco, Paulo me persuades a fazer um cristão. Zombaria. Sabe o que acontece? Nunca mais você vai escutar sobre esse povo. Nunca mais. Então, nós vamos ver agora com o texto, volta lá para Obadias comigo, e vamos dar uma olhadinha quais foram as maldades que eles praticaram contra o povo de Judá, quando Jerusalém estava sendo saqueada, atacada pelos caldeus. Em primeiro lugar, confirem comigo o versículo 10 e 11 de Obadias. Edom luta contra seu irmão em vez de defendê-lo. Leia comigo, por favor, versos 10 e 11 de Obadias. Vamos juntos? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha, serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos levaram os bens, e estrangeiros entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Estava lá, junto com os saqueadores, junto com os espoliadores, junto com os opressores, no meio deles, fazendo o mesmo que eles estavam fazendo. Luta contra o seu irmão, em vez de defendê-lo. Segundo, Edom se alegrou com a derrota de seu irmão, em vez de chorar com ele. Leia o verso 12 comigo agora, de Obadias. Versículo 12, toda a igreja comigo. Mas tu não devias ter olhado com prazer o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Meus irmãos, é muita crueldade. Você está feliz da vida porque o outro está sofrendo.
está batendo palmas porque o outro está sendo massacrado. Está enchendo a boca de riso porque o outro está sendo destruído. Não passou em branco aos olhos de Deus. Terceiro, Edom pilhou os bens de seus irmãos no dia da sua calamidade em vez de socorrê-lo. Versículo 13, leia comigo toda a igreja, por favor. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Você percebeu aqui? Eles estão lá junto com os caldeus, roubando, saqueando, espoliando seus irmãos, em vez de defender os seus irmãos. Mas finalmente, Edom ajudou a matar os seus irmãos em vez de protegê-los. Olha o versículo 14, leia o 14 comigo. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado aos que lhe restassem. Duas coisas. Pararam na encruzilhada primeiro para quê? Para matar quem está tentando fugir. E os que tentavam e eles não conseguiam matar, capturavam e entregavam para os caldeus matarem. Então, agora eu quero fazer as aplicações para a gente terminar. Lições para a nossa vida. Primeira lição. Mostrar que Deus tem zelo pelo povo da sua aliança. Olha comigo o versículo 17. Leia o 17 comigo, você pode ler? Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Preste atenção nisso. Quem está massacrando hoje? A Babilônia. Quem está massacrando hoje? Edom. Quem está sendo massacrado hoje? O povo de Judá. Naquele momento, todo mundo pensa, Judá acabou. Arrasado. Cidade arrasada. Templo arrasado. Povo passado ao fio da espada. Muitos levados como escravos para a Babilônia. Os que ficaram debaixo de opressão, de inimigos ao redor. Com pobreza, com miséria, com muros quebrados, com portas queimadas, com tudo destruído. Só que Deus está no trono. E de repente aqueles que estão lá no topo da pirâmide vão escorregar, vão lá para baixo. Os que estão lá embaixo vão subir para o topo da pirâmide. Porque onde está a Babilônia hoje? Acabou. Onde está Edom hoje? Acabou. Onde está o povo de Deus hoje? Honrado pelo Senhor. Então preste atenção nisso. Quem comanda a história é Deus. Deus reverte o quadro. Deus reverte o diagnóstico. Deus muda o cenário. Segunda lição prática. Mostrar que o orgulho precede a ruína. Olha comigo os versos 2 a 5. Vamos ler de novo. 2 a 5, todos juntos. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. Está falando para Edom. Para um pouquinho aqui. Não é que Edom é pequeno, não. O que está escrito aí? Eu te fiz pequeno. Eu te fiz desprezível. De Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. Não se ataca o povo de Deus e fica por isso mesmo. Versículo 3, comigo. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na alta morada. E diz o teu coração, quem me deitará por terra? Versículo 4. Se remontares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Então vamos entender isso aqui. Os edomitas viviam nessa região, lá das montanhas rochosas. A capital era Pela. Eles achavam que ninguém jamais podia tirá-los de lá, porque Pela é uma estrutura rochosa, é uma fortaleza natural de rochas. Aí o que acontece? Os nabateus vieram e conquistaram, e transformaram a cidade de Pela, mudaram o nome de Pela para Petra. Hoje, quem viaja para Israel, um dos roteiros mais preferidos é Petra.
E você fica impressionado porque lá de cima, quando chegava a noite, as luzes, a sensação é que eles estavam lá nas estrelas. Eles tinham construído o ninho dele lá nas estrelas. E eles diziam, ninguém consegue nos derrubar daqui. A situação geográfica que eles estavam era inexpugnável. E aí Deus está dizendo o seguinte, ainda que vocês coloquem o ninho de vocês lá nas estrelas, porque parecia que eles estavam entre as estrelas, nas alturas excelsas dos penhascos. De lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Por quê? Por causa da soberba do coração que enganou você. Ninguém mantém-se soberbo sem ser derrubado das alturas da sua soberba, da sua arrogância, da sua presunção. Terceira lição prática. Mostrar que ninguém está seguro, escarnecendo dos princípios de Deus. Meus irmãos, o homem que zomba de Deus, ele pode até num dado momento ser mais forte. Num dado momento ele pode prevalecer. Naquele dia estava prevalecendo. Era o dia da calamidade de Judá. Deus estava entregando Judá nas mãos dos seus inimigos. Mas o fato de Deus entregar Judá nas mãos dos seus inimigos não dava ao irmão Edom o direito de aproveitar daquela calamidade para massacrá-los ainda mais, para espoliá-los ainda mais, para feri-los ainda mais, para matá-los ainda mais. Deus viu nessa atitude de soberba, de arrogância, uma atitude insuportável. E então, Deus suscitou os árabes nabateus contra Edom. E os edomitas foram completamente erradicados dessa região de Petra. E eles foram completamente destruídos no ano 70, quando Tito Flávio destrói Jerusalém. Os descendentes de Esaú estão nessa região também e são completamente destruídos e não tem mais no mapa este povo na história. Deus está exercendo o seu juízo, o juízo final e completo sobre eles. Quarta lição prática. Mostrar que aqueles que semeiam o mal, colherão o próprio mal que semearam. Olha o verso 15 comigo. Leia o 15 comigo, por favor, todos juntos. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim te fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Preste atenção aqui. O dia do Senhor está prestes a vir sobre quantas nações? Sobre todas as nações. As nações cristãs, as nações pagãs, as nações ateias, as nações que oprimem o povo de Deus, as nações que favorecem o povo de Deus. Todas terão que passar pelo julgamento de Deus. Então, entendamos isso, irmãos. Não dá para semear o mal e colher o bem. Chama atenção de novo. Essa tragédia histórica, que tem 2000 anos de história, nasceu como uma semente lá na casa de Isaac e de Rebeca. Cuidado para que os pequenos problemas hoje não se tornem tempestades convulsivas amanhã. Quinta lição prática. Mostrar que o povo de Deus, mesmo sendo humilhado hoje, triunfará amanhã. Olha comigo, por gentileza, o versículo 17. Você pode ler o 17 comigo? Vamos juntos? Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Hoje Jacó está sendo massacrado, mas amanhã o quadro vai mudar. Meus irmãos, os cristãos podem ser perseguidos, os cristãos podem ser presos, os cristãos podem ser expoliados, os cristãos podem ser martirizados, mas a vitória é de Cristo e da igreja de Cristo. O povo de Deus será honrado pelo Senhor. Finalmente, em penúltimo lugar, sexto lugar, mostrar que o reino de Deus triunfará sobre todos os reinos do mundo.
Olha o verso 21 comigo, por gentileza. Toda a igreja comigo. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Isso aí me leva a Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Edom caiu, mas o reino de Deus está de pé. A palavra de Deus está de pé. O povo de Deus está de pé, porque ninguém pode prevalecer contra o Deus Todo-Poderoso. Mas finalmente, fechando, último lugar, mostrar que a história está rigorosamente nas mãos de Deus. Deus está no trono. O Cordeiro venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E o versículo 17, bem como o versículo 21, nos mostra isso, que Deus está conduzindo a história. A história não é cíclica, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, a história caminha para um telos, para uma consumação. E o reino e os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo. A linguagem de Daniel capítulo 2, os reinos deste mundo entrarão em colapso. Na figura daquela grande estátua que Nabucodonosor mandou construir. A cabeça toda de ouro, os braços e o peitoral de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E uma pedra não lavrada por mãos bate no pé dessa estátua, que representa os reinos deste mundo, e toda a estátua vira pó. E esta pedra enche toda a terra. E isso significa que os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E a igreja dele reinará com ele pelos séculos dos séculos. Seguimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei vencedor e vitorioso. A história está nas mãos do nosso Deus. Vamos orar, queridos? E a pergunta que eu faço agora a você é esta. Você tem permitido conflitos dentro da sua casa? Você tem construído pontes de amizade entre os seus filhos? Você se empenha deliberadamente para que os seus filhos sejam amigos? Você patrocina momentos para que os seus filhos estejam juntos? Não permita que os pequenos problemas de hoje virem grandes problemas amanhã. Talvez você veja que hoje você tem alguma ponta de mágoa de alguém da sua casa, porque as piores brigas e as piores guerras são entre família. Está na hora de você ser um pacificador. Está na hora de você aplacar a fúria, construir pontes. Está na hora de você perdoar, para que esta ira não despedace para sempre. Para que você hoje estanque uma barragem que, se romper, pode trazer uma grande inundação. Senhor Deus, nós todos que estamos aqui precisamos de misericórdia, de discernimento, de prudência, a fim de que as pequenas coisas, aparentemente pequenas, sejam tratadas, resolvidas, a fim de que os pequenos problemas não se tornem problemas gigantes, incontornáveis, incontroláveis lá na frente. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa o nosso lar.
E não permita jamais que tentemos mudar os teus planos ou manipular-te com as nossas estratégias fracassadas, tolas. Por amor do teu nome, Senhor. Ajuda-nos a compreender que és soberano, tu estás no trono, que tu estás dirigindo a história, e que ninguém pode insurgir-se contra ti, contra o teu povo, sem sofrer severas sanções dessa loucura. Que ao mesmo tempo nós nos aquietemos nos teus braços, mesmo sabendo que tantas vezes podemos ser injustiçados, perseguidos, maltratados, acuados, acusados, perseguidos, martirizados. Mas certamente a vitória é de Cristo e do teu povo, ó Deus. E nós nos alegramos em ti nesta noite, porque numa noite missionária, onde o teu povo compreende que o campo é o mundo, nós queremos ser, Deus, esse luzeiro a brilhar. Nós queremos ser a esperança, levando a esperança do Evangelho e anunciando Cristo, que é a esperança verdadeira, a fim de que os povos se rendam a Jesus, a fim de que os povos se submetam à tua soberania, em vez de se insurgirem contra ti. Que os povos te conheçam e te adorem, Senhor, para que cumpramos assim a nossa missão de testemunhas de Cristo. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21. Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Bom, eu gostaria de iniciar contando para vocês como é que a igreja de Éfeso surgiu. Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Depois de fazer uma viagem na província da Galácia, depois de fazer outra viagem na província da Macedônia e da Acaia, agora Paulo se concentra na Ásia. E se concentra na capital da Ásia, a cidade de Éfeso. Éfeso era uma das mais importantes cidades do mundo naquele tempo. Uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Éfeso era uma cidade marcada por idolatria. Éfeso hospedava o templo da grande deusa Diana, a deusa dos Efésios. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os nichos do templo, miniaturas do templo, era o principal produto de souvenir vendido aos turistas que chegavam todos os dias naquela cidade. Não bastasse isso, aquela cidade era marcada fortemente pela feitiçaria, pelo ocultismo. E Paulo chega ali, prega o Evangelho e experimenta, irmãos, o que nós tanto desejamos hoje, um grande reavivamento espiritual. Não há qualquer possibilidade de explicar o que Deus fez em Éfeso, por intermédio do apóstolo Paulo, a não ser um grande avivamento. Para vocês terem uma ideia, em 3 anos que Paulo ali ficou, a idolatria da cidade entrou em colapso. A feitiçaria entrou em bancarrota. As pessoas convertidas largavam a feitiçaria e queimavam os seus livros de magia em praça pública. A palavra de Deus prevaleceu naquela cidade. Bendito seja Deus. E igrejas foram plantadas por toda a província.
como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Aí Paulo sai dessa cidade para levar uma oferta aos pobres da Judéia, porque no governo de Cláudio, 41 a 54, da nossa era cristã, houve uma grande fome no mundo, os judeus foram expulsos de Roma, e Paulo então faz uma grande campanha, uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para socorrer os irmãos da Judéia. E agora Paulo, depois de recolher todas essas ofertas, está levando esta oferta para a igreja da Judéia. E quando ele chega na Judéia, ele é preso, ele é transportado para Cesareia Marítima e fica 2 anos preso, sob a acusação dos judeus. Ele opta por ser julgado em Roma, porque tramavam para matá-lo, e ele chega em Roma preso e algemado, e é desta prisão de Roma que ele escreve esta carta. E esta carta é a carta da igreja, é a carta eclesiológica mais robusta que Paulo escreveu sobre esta doutrina bendita. No capítulo 1 desta carta, Paulo vai mostrar que a nossa salvação é uma obra de Deus. Deus o Pai nos escolheu, Deus o Filho morreu por nós na cruz, e Deus o Espírito Santo aplica a redenção no nosso coração. E eu queria que você retrocedesse comigo ao capítulo 1, por gentileza, para nós entendermos qual é esse ministério do Espírito Santo na nossa vida. Versículo 13 e 14, ele diz assim: em quem também, está falando de Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vamos ficar aqui no verso de número 13. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo, e nós não podemos exagerar sobre a importância do Espírito Santo. Se não for a obra do Espírito Santo, nem você nem eu estaríamos aqui. Se não fosse a obra do Espírito Santo, não haveria nenhum salvo sequer na história. É o Espírito Santo quem regenera. É o Espírito Santo quem abre os nossos olhos espirituais. É o Espírito Santo quem arranca de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção. É o Espírito Santo que nos foi dado como penhor, como garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo quem nos dá dons espirituais. É o Espírito Santo que age em nós e produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É o Espírito Santo quem nos capacita com poder para vivermos uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. E aqui nesse texto, ele está dizendo o seguinte: quando você escuta o Evangelho, a palavra de Deus, e você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e sela você, carimba você, marca você, tornando você propriedade exclusiva de Deus. Eu gosto dessa ideia do selo, porque é um símbolo, um emblema popular, conhecido de todos nós, não é verdade? O que esse emblema significa? Primeiro, significa que quando você sela algo, você está dizendo: isso aqui é meu, ninguém toca, ninguém mexe. Por isso que a Bíblia diz que quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você está seguro nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Segundo, o selo, sabe o que significa? Significa que você é uma obra genuína de Deus. Quando você põe um selo, você está dizendo: isso aqui tem qualidade. Você vai no supermercado e procura um produto com selo de qualidade. Você é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Não tem mistura,
não é coisa híbrida, misturada. Não, não, não. O que foi feito em você é obra de Deus, não é autossugestionamento. Você não é um crente porque um dia você estava pensando, refletindo, cogitando, filosofando, e aí você descobriu que é maravilhoso ser crente, então eu resolvo ser crente. Não, o que aconteceu em você é obra do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, o selo, amados, significa que o que foi feito em você é algo inviolável. Inviolável. E aí o Espírito Santo trabalha aquilo que nós chamamos de segurança da salvação. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Segurança da salvação, certeza da vida eterna. Aí diz no versículo 14 do capítulo 1 assim: o qual, o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E essa palavra penhor é outra palavra muito conhecida nossa, né? Muito uma palavra comercial e também uma palavra relacional. O penhor era naquela época conhecido como um anel de noivado. O noivado naquela época era muito mais solene do que é hoje. O noivado era feito diante de testemunhas. O noivado era uma espécie de casamento. Só não acontecia ainda a conjunção carnal, a intimidade do casal. Cada um continuava na casa de pai e mãe, mas estavam legalmente comprometidos. Como Deus não é homem para mentir, como Deus não faz um compromisso sem cumpri-lo, como Deus não faz um pacto e uma aliança e quebra este pacto, essa aliança, quando você ouviu o Evangelho e foi convertido, o Espírito Santo foi dado para você como uma garantia, solene, segura, inquebrantável. Deus diz o seguinte: o que eu comecei a fazer em você, eu vou completar até o dia de Cristo Jesus. Eu não vou desistir de você, eu não vou abrir mão de você, eu não vou largar você no meio do caminho, eu não vou começar a fazer uma obra e largar para lá. O grande escultor Miguel Ângelo, que fez obras tão magníficas, as mais conhecidas, Moisés e Pietà, ele começou cerca de 32 obras, só completou 14. Deus não é assim. Deus não começa um projeto e larga para lá. Deus não faz rascunhos nos seus projetos. O que Deus começa, Deus termina. Então a primeira obra do Espírito Santo na minha e na sua vida é a obra da segurança da nossa salvação. Agora olha comigo por favor, capítulo 3, por gentileza, versículo 16 e 17, capítulo 3, 16 e 17, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Irmãos amados, agora é uma outra área da ação do Espírito Santo, que é revestimento de poder. Eu preciso de poder, sou muito fraco, tenho fraquezas físicas, tenho fraquezas emocionais, tenho fraquezas morais, tenho fraquezas espirituais. Se o Senhor me deixar rendido à minha própria sorte, eu pereço. E você também. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas eu quero dizer a você que o Espírito Santo nos é dado para nos revestir de poder. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, antes de ir para o céu, disse para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem nunca pode ser alterada. Então o Espírito Santo nos foi dado, irmãos, para nos dar poder. Poder para viver, poder para morrer, poder para perdoar, poder para pregar, poder para abrir os olhos e ver o mundo como campo que precisa ser alcançado. Agora notem, por favor, o que está escrito. Esse poder é para nos fortalecer, para que sejais fortalecidos com poder. Fortalecidos. Agora, como assim?
ele responde: mediante o seu espírito. Onde? No homem interior. Então note que esse poder não é uma coisa assim espetaculosa, sensacionalista. Não, esse poder é aqui dentro de você, é no seu interior, que transborda nas suas palavras, nas suas ações, nas suas reações, na sua dinâmica de vida, lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua convivência, lá nos seus relacionamentos. Mas chama atenção porque aqui tem uma expressão que precisa ser compreendida. Como é que eu posso saber que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Qual é a evidência disso? Esse texto responde assim: e assim habite Cristo no vosso coração, e assim fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Eu chamo a sua atenção para essa palavra habite, porque você está cheio do Espírito Santo quando Cristo habita no seu coração pela fé. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é se Cristo é o dono, é o Senhor da vida dela, se ela é governada por Cristo. Eu gosto, pastor Arival, de um livro do J. Packer, Na Dinâmica do Espírito, um dos melhores livros que eu já li. Se você não leu, vale a pena ler esse livro, Na Dinâmica do Espírito, de J. Packer. E ele diz o seguinte, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Você anda por São Paulo à noite, de vez em quando você vê algum monumento, algum prédio significativo e uma luz incidindo. Um dia está azul, outro dia está amarela, outro dia está verde, mas você não vê aquela luz está escondida. O holofote está lá escondido, mas aquela luz projeta sobre o monumento, sobre o edifício. O que importa é mostrar o edifício. O ministério do Espírito Santo não é mostrar a si mesmo, o ministério do Espírito Santo é mostrar Jesus. Ele aponta para Jesus, ele glorifica Jesus, ele exalta Jesus. Quando é que você sabe que você está cheio do Espírito Santo? É quando Jesus está plenamente habitando no seu coração pela fé. Agora, a palavra habitar, ela é muito curiosa, porque há duas palavras no grego para habitar. A palavra grega é katoikel e a palavra grega paroikel, são parecidas, katoikel, paroikel. Katoikel é habitar de forma temporária. É um hóspede que chega num hotel para passar uma noite ou 2 dias, uma semana, mas ali não é a sua casa, ali não é a sua residência, ali ele não vai permanecer, ali ele não é o dono, ali ele não pode fazer reformas, ali ele não pode fazer mudanças, ali ele está apenas usufruindo aquele espaço por um tempo, mas ele vai embora, ele não tem compromisso com aquele local. A outra palavra, a palavra paroikel, é habitar permanente. Você é o dono da casa, você mora nessa casa, você vive nessa casa, você é o dono dessa casa, você pode fazer reformas nessa casa, você pode fazer o que Neemias fez com os móveis de Tobias, jogar os móveis de Tobias fora dessa casa, aquilo que não agrada a você, você descarta dessa casa, aquilo que é necessário você traz para essa casa, a casa é sua, ela é sua residência permanente. É exatamente a palavra que aparece aqui. Sabe quando você sabe que está cheio do Espírito Santo? É quando você entrega todas as chaves da casa da sua vida, do seu coração, para Jesus e diz assim: o Senhor é o dono, o Senhor pode fazer a mudança que o Senhor quiser, o Senhor manda nessa casa, essa casa que é o meu coração, que é a minha vida. Mas agora, vá comigo, por gentileza, para o capítulo 4, verso 30, porque é uma outra fala de Paulo sobre o Espírito Santo. Ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E o contexto aqui, meus irmãos, de não entristecer o Espírito Santo, ele começa lá no 25, é deixar a mentira, é falar a verdade, é tomar conta do coração para que você não se ire descontroladamente, que você não dê lugar ao diabo, você não furtar, você trabalhar,
E não sai da sua boca a palavra torpe, mas só que for digna e pronta para edificação. É você alargar a amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, essas coisas todas que estão ao redor do versículo 30, entristece o Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo habita em você? Me permita explicar isso melhor. Quando você entrou nesse local aqui, esse local aqui nós chamamos de templo, de santuário. Há coisas que aqui você não faz. Aqui não é um campo de futebol, aqui não é um teatro, aqui não é uma praia, aqui não é um shopping center. Aqui você toma cuidado com os seus gestos, com as suas palavras, porque você respeita esse lugar, e deve respeitar mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Sabe qual é o templo que Deus habita? É a sua vida, é o seu corpo, é o seu coração. Só que quando a Bíblia diz que o seu corpo é o santuário do Espírito, a palavra grega não é santuário, porque a ideia é do templo judaico. E você sabe que o templo judaico tinha o lugar, o pátio dos gentios, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, onde a glória de Deus, a Shekinah de Deus descia. A palavra lá que diz que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo, significa que o seu corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus habita. E se o Espírito Santo, que é uma pessoa, a pessoa divina, habita dentro de você, dentro de mim, eu não posso viver de tal maneira incoerente com a ação do Espírito Santo, porque se fizer isso, ele se entristecerá. Seria muita deselegância você receber um hóspede na sua casa e tratá-lo mal. Só que o Espírito Santo não é hóspede, ele é o dono da casa. E nós não poderíamos afrontá-lo com a nossa vida. E Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Mas agora vamos ao texto lido, capítulo 5, versos 18 a 21, porque aqui agora tem uma ordem expressa de Paulo. No versículo 18 ele tem duas ordens muito claras: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos queridos, convenhamos aqui, nós todos temos clara convicção de que não combina um crente bêbado, um crente embriagado. Qualquer de nós, em qualquer lugar, em qualquer tempo, diríamos: não está certo, reprovaríamos isso. Porém, nós não temos o mesmo senso de equilíbrio para dizer que a desobediência a outra ordem não tem, parece para nós, a mesma percepção. Quem de nós diz o seguinte: está errado um crente não ser cheio do Espírito Santo? Porque se é pecado estar bêbado e embriagado, é pecado não estar cheio do Espírito Santo. Tem uma ordem negativa e tem uma ordem positiva. A ordem negativa é: não vos embriagueis com vinho. A ordem positiva é: mas enchei-vos do Espírito Santo. Talvez você diga: pastor, eu sou um crente maravilhoso, eu nunca me embebedei, eu nunca me embriaguei. A pergunta é: e você está cheio do Espírito Santo? Notem vocês que nesse texto existe uma comparação superficial e existe um contraste profundo. Qual que é a comparação superficial? É que tanto uma pessoa embriagada quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob controle de algo ou de alguém. Uma pessoa bêbada está sob o controle do álcool, ela vai falar coisa que não deve falar, ela vai agir de maneira que não deve agir, ela vai ter um comportamento que não é adequado, ela vai ter situações que não é natural dela, porque ela está sob o efeito do álcool. O álcool é um ladrão de cérebros, é o principal responsável por crimes passionais, por acidentes de trânsito, por destruição de famílias.
Porque a pessoa que ela está bêbada, embriagada, ela está não no domínio dela, no controle dela, no domínio próprio, mas sob o efeito do álcool. Agora, se uma pessoa está sob o efeito do álcool, tem esse comportamento esquisito, se ela está sob o efeito do Espírito Santo, isso vai refletir no que ela fala, no que ela faz, no que ela age, no que ela reage. Qual o contraste profundo? Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando de todo o coração ao Senhor. Ou seja, quando uma pessoa está embriagada, ela vai levar essa pessoa, o álcool vai levar essa pessoa a uma vida dissoluta, vergonha, opróbrio, destruição. Eu tinha um amigo querido que tinha um problema seríssimo de alcoolismo e tinha recaídas muito tristes. E às vezes a esposa dava falta dele e ele ficava uma semana sumido. Ela ia procurá-lo e às vezes achava nos lugares mais escondidos da cidade, dentro de um boteco mais sujo da rua, caído, bêbado, e tinha que carregá-lo para casa, sujo, cheio de vômito, para dar um banho, para se recuperar. Produz dissolução, tristeza, dor, vergonha. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho. Mas eu não estou falando dos botecos da vida. Há poucos dias uma mulher me procurou e disse: pastor Hernando, o senhor precisa falar sobre a confraria do vinho, das rodas da elite mais rica, dos apartamentos mais caros, daqueles que têm muito dinheiro e gastam 10 mil reais numa garrafa de vinho, e se alienam do casamento, e se afastam dos filhos, e jogam a família num pântano de solidão e desespero, casamentos acabando, filhos deixados de lado. E Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Mas agora ele vai falar do efeito então de uma vida cheia do Espírito Santo. Ele diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E quais são as evidências que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Vejamos aqui no texto. Olhe comigo o verso 19. Ele diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, vamos pegar o primeiro ponto: falando entre vós com salmos. Grife a expressão entre vós, porque a expressão entre vós está dizendo que quando você está cheio do Espírito Santo, isso vai refletir na sua comunicação horizontal entre vós. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é doce no falar, tem graça na sua voz, tem edificação nas suas palavras, tem polidez no seu trato, tem sabedoria na sua voz. Não combina uma pessoa cheia do Espírito Santo com palavrões, com palavras torpes, com palavras duras, com palavras cáusticas, com palavras ácidas, tóxicas. Amados irmãos, nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Aliás, quando você avança em Efésios, já começa a falar de família. Como a esposa deve ser submissa a seu próprio marido, como o marido deve amar a sua própria esposa, como Cristo amou a igreja, como os filhos devem honrar e obedecer aos pais, e como os pais não devem tratar os filhos com amargura, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Tudo isso só é possível, meus irmãos, se tivermos plenitude do Espírito Santo. A comunicação muda, os relacionamentos mudam. A nossa casa vai ser de fato um ambiente saudável para nós nos relacionarmos em amor e harmonia. Falando entre vós. Segundo lugar,
Veja ainda o versículo 19, quando ele diz assim, preste atenção, entoando e louvando de coração ao Senhor. Agora grifa a expressão ao Senhor. Sai da horizontalidade da relação para a verticalidade da relação. Quando você está cheio do Espírito Santo, em vez de ter amargura, em vez de ter murmuração, em vez de ter uma vida assim de ingratidão a Deus, você quer é adorar a Deus, é exaltar a Deus de todo o seu coração. Seu culto muda. E eu não estou falando aqui do culto coletivo, congregacional. Eu estou falando daquele culto que você presta ao seu Deus lá dentro do seu quarto com a porta trancada, sem holofotes, sem plateia. É quando na sua alma há uma sede de comunhão com Deus, quando no seu coração você tem fome de Deus. Nós com muita alegria vimos o que aconteceu no dia 8 de fevereiro na Universidade de Asbury, em Kentucky. Eu tive a bênção, pastor Ivaldo, de falar com alguns colegas que ali estiveram. Eu tive 3 pastores amigos meus que lá estiveram, pastor Samuel Vitalino, pastor Valdir Reis, pastor Elias Medeiros. Os 3 pastores presbiterianos, homens de Deus que tenho respeito por eles. E o que eles me testificaram, que me marcou muito, não foi nem o que estava acontecendo lá dentro da capela, mas é o que estava acontecendo fora da capela. Uma cidade de 8 mil habitantes, plantada no coração de várias fazendas, e caravanas da América toda indo para lá, gente de outros países indo para lá, temperatura abaixo de 0 grau, às vezes 4 graus negativos, filas quilométricas, demorando-se às vezes de 3 a 7 horas na fila para entrar na capela, ninguém murmurando, ninguém reclamando, um senso da presença de Deus, uma alegria indizível e cheia de glória tomando conta das pessoas. Esse sentimento, meus amados irmãos, de adoração, de todo o coração, louvando ao Senhor. Só o Espírito Santo pode produzir isso. Hoje, pastor, eu fiquei tão feliz, eu estou no aeroporto de Vitória, vindo para cá, e aí um casal vem me dar um abraço, e disse, pastor Hernandes, me permita compartilhar o que Deus está fazendo? Eu falei, por favor, me conte. Ele disse, domingo agora, aliás, na semana do carnaval, sexta-feira a igreja não fez retiro, reuniu-se no templo, e na sexta-feira à noite eles começaram a reunião de oração, e a reunião não terminou até hoje, ele foi para casa, ele tocava um instrumento, tocava o violão, na hora do louvor, e quando eu chego em casa, já tarde da noite, eu ficou sabendo que a reunião continuava na igreja, e ele tomou um banho e voltou para a igreja. Eu falei, eu estou pesaroso porque eu tinha uma viagem, estou saindo de viagem para minha esposa, para fora do Brasil, e eu gostaria de estar lá, porque a reunião está lá até hoje. As pessoas não querem sair da presença de Deus, de coração louvando ao Senhor. Irmãos, quando o Espírito Santo vem, o culto é uma delícia, cantar ao Senhor é um deleite para a alma, o céu desce à terra, a alegria de Deus invade o coração, o culto não fica aquela coisa que você fica doido para terminar, porque você não aguenta mais, é uma coisa programada, rigorosamente programada, não pode passar um minuto que as pessoas se estressam. Oh, amados irmãos, nós precisamos do poder e da plenitude do Espírito Santo, para que Deus seja o amado da nossa alma, o prazer do nosso coração, o deleite da nossa vida. Sou grato a Deus porque esta igreja, por convocação do nosso pastor Arival, dia 12 agora, está planejando, louvado seja Deus, ter um tempo de oração, começando às 8 horas da manhã, indo até às 20 horas, e esse é o planejamento humano, mas se Deus quiser, passa a noite, passa a madrugada, passa a semana,
Mas notem comigo uma terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Versículo de número 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dar graças em tudo não é simples e nem é fácil. Nós não temos condições de fazer isso, a não ser que o Espírito Santo nos encha, nos revista e nos capacite. Mas esse senso de entender que Deus está no controle, que Deus é soberano, e ainda que a providência seja carrancuda, a face de Deus é sorridente sobre nós, e você começa a dar graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E eu não sei se você veio aqui hoje e tem motivos para dar graças a Deus, mas o simples fato de você e eu estarmos aqui é motivo solene e eloquente. Porque a Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá vida, a respiração e tudo mais. É Deus quem dá vida, é Deus quem dá saúde, é Deus quem dá o pão, é Deus quem dá a veste, é Deus quem dá a casa, é Deus quem dá a família, é Deus quem dá os amigos, é Deus quem dá a igreja, é Deus quem dá a salvação. Tudo provém de Deus e você deve ter um coração grato ao seu Deus. Mas finalmente, você quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Se a embriaguez produz dissolução, a plenitude do Espírito Santo produz comunhão, produz adoração, produz gratidão. E em quarto lugar, produz, segundo o versículo 21, olha aí comigo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Produz uma vida de humildade e serviço. Não combina crente cheio do Espírito Santo de nariz empinado. Não combina. Onde tem soberba, o Espírito Santo não está presente. Onde tem altivez de coração, o Espírito Santo não está presente. Onde se olha o outro de tamanco alto, o Espírito Santo não está presente. O Espírito Santo nos leva até o Espírito de Cristo, que sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso, sou humilde de coração. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos homens, mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém.